Olá para vocês. Hoje estamos aqui mais uma vez com o DM Jurídico. É um prazer, é uma honra estar podendo aproximar a população e os nossos telespectadores do mundo jurídico e dos principais acontecimentos que acontecem diariamente, tanto no mundo jurídico como um todo, né? E com os operadores ou profissionais do direito. Estamos aqui com o Dr. Alexandre Pimentel. Ele é especialista em direito processual e trabalha nos âmbitos de direito do trabalho, direito civil e direito criminal, o direito penal. Especialista no direito criminal, e hoje nós estamos dando uma ênfase comentando acerca das prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, consternando com o que vem acontecendo nas políticas criminais que envolve delegacia, judiciário, Ministério Público como um todo. Doutor Alexandre Pimentel, é uma honra estar aqui à tarde, né, entrevistando o doutor nesse momento que nós estamos, né, nesse mês, principalmente terminando o ano, e é com muita honra e muita satisfação, muita alegria que nós o recebemos aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado, doutor Leandro. Na realidade, a honra é toda minha. A honra de falar para o DM e para uma pessoa ser entrevistada, para uma pessoa tão profícua, com atitudes tão profícuas em prol justamente do conhecimento jurídico. Eu fico agradecido, realmente. E vamos debater aqui acerca de uma questão que vem incomodando a classe jurídica, principalmente advogados no país todo. Nós temos muitos relatos, muitas insatisfações por parte dos profissionais do direito, os operadores do direito em exercício, que são os advogados, principalmente os advogados criminalistas que estão à frente aí das liberdades sociais, que preza pelos direitos humanos como um todo. E aqui eu abro um parênteses para o telespectador entender só uma coisa. Os defensores dos direitos humanos não defendem só os direitos de pessoas que estão reclusas, presas ou etc. Os direitos humanos é para todo cidadão brasileiro. O artigo 5º instituído na Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, ela é o fundamento que faz valer toda essa estrutura que nós temos, tanto política quanto jurídica, é o artigo 5º. O artigo 5º é o direito fundamental da pessoa humana. Isso são direitos humanos. Se você bateu o seu carro e vai no Detran e procura os seus direitos, se você compra um produto e o produto vem estragado, você procura o PROCON. Se você foi lesado, se você quer casar e vai no cartório e ali você faz a escritura do seu casamento, se você vai vender, qualquer coisa que você faça que envolva leis, que envolva a assinatura de um profissional do direito, isso são direitos humanos. Direitos humanos não é só pessoa encarcerada que está ali procurando os mínimos direitos, né? Ela perde o direito da liberdade, mas não os direitos humanos. Mas os direitos humanos não são só para a população carcerária, é para quem de fato é humano. E com base nisso, doutor, como que está a questão das prerrogativas? Eu abri falando o seguinte: é visível a insatisfação dos advogados, isso não só em Goiás, mas no Brasil todo, e quanto à questão da atuação das prerrogativas. O que aconteceu com a Ordem dos Advogados, o que vem acontecendo e por que as prerrogativas estão sendo atropeladas, tragadas, deixadas de lado, não estão atendendo algo que é constitucional, que é inerente à profissão da advocacia. Eu gostaria que o doutor falasse um pouco para os nossos telespectadores e sinta-se à vontade, doutor. Sem dúvida. Para a explanação. Doutor Leandro, de fato, o senhor foi muito feliz quando disse que os direitos humanos estão ali consignados no artigo 5º da Constituição da República. Realmente,
ali estão consignados os direitos fundamentais do ser humano e a condição humana. Em verdade, quando a gente pensa em violar algum direito ali consignado, a gente está pensando realmente em violação da essência do ser humano. São direitos muito caros. Ali nós temos consignados direito à liberdade, direito à honra, direito à imagem, tantos outros, direito ao domicílio, tantos outros que seria até difícil elencar, seria até difícil mencionar todos aqui. O fato é que existe uma confusão muito grande, uma confusão que infelizmente os operadores, alguns operadores do direito e até a maioria dos leigos e que não tem muita vivência no mundo jurídico, terminam por elaborar no que tange aos direitos humanos. Entendem que desvirtuam na realidade, entendem que os direitos humanos são aqueles somente atinentes à condição do preso, enquanto isso é somente uma parcela dos direitos humanos. E desvirtuam também, doutor Leandro, a questão das prerrogativas dos advogados. As prerrogativas dos advogados não são privilégios, são sim instrumentos de defesa desses direitos, justamente. Quando nós temos advocacia forte, uma advocacia firme, com capacidade, com prerrogativas, com respeito às prerrogativas e com instrumentos de forma respeitada, nós temos uma sociedade igualmente respeitada. Nós temos igualmente uma sociedade forte, uma sociedade robusta e que tem seus direitos fundamentais respeitados. O advogado, quando ele busca, por exemplo, falar com seu constituinte, que está ali segregado cautelarmente, ele está buscando o resguardo da liberdade, o resguardo do devido processo legal, que vem amparado também como um direito fundamental. E aí há um desvirtuamento, infelizmente. Infelizmente, hoje a gente vê o Estado policialesco, um Estado voltado para punir, quando essa não é a função do Estado. A função do Estado é ressocializar, a função do Estado é respeitar a ampla defesa, respeitar o contraditório, respeitar o devido processo legal. E o devido processo legal perpassa justamente pelo respeito às prerrogativas dos advogados. Entendi. Doutor, quando o doutor fala do Estado policialesco, o que significa esse Estado na prática? Porque, assim, aqui eu abro um parênteses para até parabenizar o exercício da polícia como um todo, porque a polícia ela traz segurança, ela traz mais confiança, ela é precisa, né? Ali existem os policiais honestos que cumprem a lei, que trabalham de uma forma como manda a Constituição, né? A preservar a paz, o patrimônio e todos os desdobramentos vigentes constitucionais disso. Tem até um regime próprio que é o Código Penal, né, que é o Código Penal Militar, aliás, e eles têm esse regime, né, garantido por lei. Agora, o que significaria dizer o policiamento de forma assim, porque é preciso e é muito difícil obter um certo equilíbrio, porque a polícia ela tem que combater a criminalidade. Até aí, tudo bem, o problema nasce quando começam-se abusos de autoridades e o Ministério Público, que deve fiscalizar, e geralmente assim, alguns pontos tem deixado a desejar. Eu não digo omissão, porque seria algo muito forte para um órgão tão sério, tão preciso no nosso país, mas a obrigação de fiscalização é do Ministério Público, é isso que ele que é o garantidor dessa fiscalização toda. Mas eu gostaria que o doutor explicasse para os nossos telespectadores o que vem a ser essa questão policialesca do Estado. Sem dúvida. Leandro, de fato, o trabalho exercido pela polícia, previsto exatamente no artigo 144 da Constituição da República,
é um trabalho extremamente importante para a sociedade e tem todo o nosso respeito. Aliás, vem fazendo um trabalho no estado de Goiás, um trabalho hercúleo, com toda a dificuldade, com toda a falta de estrutura muitas vezes, mas fazem trabalhos heróicos. Todavia, o que eu chamo de estado policialesco é uma política de punição. Na realidade, enquanto existe o ordenamento jurídico mencionando justamente que o Estado ele tem, sim, tem o cunho punitivo, quando se fala em perseguição penal, tem, mas tem o cunho também ressocializador. E, na realidade, o que nós estamos vendo é que hoje todo o sistema é voltado para a punição. Hoje é raridade a gente ver a advocacia lograr êxito na defesa de direitos básicos de um jurisdicionado na esfera criminal, por exemplo. Hoje, a lei fala uma coisa, o que é aplicado na prática é outra. Isso é o estado policialesco que eu enxergo. Na verdade, está havendo uma deturpação de princípios. Uma vez que, hoje, atualmente, nós vemos um exemplo. Recentemente, nós vimos o ministro do Supremo, o ministro Marco Aurélio, conceder a liberdade a uma pessoa que o juiz de primeira instância não observou aquilo que determinava a lei, que impunha realmente a legislação. E ele foi tão somente legalista. Ele aplicou o que a lei determina, o que está previsto e o que não poderia ser inobservado. Infelizmente, ele foi, como que eu posso dizer, corrigido pelos demais ministros que jogavam para a plateia. E aqueles que jogavam para a plateia, ou seja, com aquela principiologia punitiva, terminaram por ser ovacionados pela população, terminaram por ser ovacionados pela sociedade. Enquanto, na grande verdade, eles é que sim, estavam transgredindo a norma. E de forma absurda, inclusive. Aqui peço vênia para manifestar uma opinião, de forma equivocada. Porque, em verdade, o que precisava era que aquela normatização fosse respeitada. Se a lei é clara no sentido, olha, precisa fazer uma reavaliação da prisão preventiva em 90 dias. Se não o faz, então, quer dizer, só pelo caráter punitivo e só pela vontade de punir a todo custo, então vão se passar em cima dos procedimentos legais, dos procedimentos normativos, e isso a gente vê diariamente, infelizmente. E aqui fica uma crítica. É uma crítica, claro, construtiva, de que todo o sistema de justiça criminal tem atuado no sentido de punir, somente punir, a todo custo. E aí estão esquecendo de princípios caros. E aí, prerrogativas, existe um colega que já me disse, e até um colega experiente nessa área, disse, o direito ao arbítrio te alcança, ele tem as mãos longas. Então, hoje muitas pessoas aplaudem essa postura punitiva, essa principiologia de punição a todo custo. Ao passo em que, muitas vezes, quando nós nos vemos submetidos àquilo, nós vamos entender que aquilo não é tão bom assim. E de certo modo, quando a gente analisa assim, quando verificamos a vertente da criminologia jurídica, ou a criminologia crítica, quando ela bate, pelo menos na ênfase das políticas criminais, isso é verificado no sentido de que, como o Maurício Stegman ele disse, ele é um representante exmo da Defensoria Pública, né, de São Paulo. Hoje no Brasil ele é representatividade no país todo, mas ele disse uma coisa clara, uma vez que ficou evidente, que a cadeia ela foi feita no sentido de ressocializar a pessoa. O que se tem verificado é que o regime ele foi colocado para que pesasse na balança o seu lado positivo. O que nós temos visto a cada ano são cadeias superlotadas,
um judiciário sucateado, e vemos claramente que é o fracasso humano, porque a partir do momento que você coloca pessoas ali para serem punidas e não dá pelo menos um mínimo para que ela seja ressocializada, e a partir de então ela vem a cair num caos de criminalidade, em que a reiterância criminal ela vem se horizontalizando e verticalizando como um todo no Brasil, ela causa um problema enorme, porque não existe uma estrutura voltada de fato, ou se existe, ela está sendo um pouco esquecida, que é a questão da ressocialização dessas pessoas. Porque o sistema ele serve para punir, mas a punição ela tem que ser voltada no sentido de reeducar, tanto que ali, quando analisamos os processos, está reeducando. Né? Como você reeduca uma pessoa só com punição? Fica algo totalmente assim. Por isso que o resultado tem sido fracassado diante dessa esfera. E nisso, doutor, como que a OAB tem se posicionado nessa questão? Nós precisamos de uma ordem dos advogados do Brasil que historicamente se agigantou justamente pelo confronto. Aqui eu não estou falando de confronto físico, confronto verbal, não. Eu estou falando de confronto de ideias. A Ordem dos Advogados do Brasil, historicamente, ela tem a força e goza do prestígio perante a sociedade justamente pela capacidade de questionar, pela capacidade de não concordar com o estado de coisas de mazela que aí está colocada. Então, nós vemos atualmente, infelizmente, que muitos colegas até concordam, terminam por concordar e por deixar essas trincheiras de defesa da sociedade, da advocacia, e isso não é o que deve acontecer. Penso que isso, a OAB é cada um dos advogados. Então, a advocacia precisa de fato se levantar, precisa de fato ir contra o que está acontecendo, esse estado de coisas que, na minha concepção, é um estado realmente extremamente tétrico. E precisa que a advocacia se levante e se posicione contra. Esperamos de uma ordem uma posição de crítica, uma posição de não concordar com o que está acontecendo aí. Certo. E nós temos visto há poucos dias atrás, aproveitando o gancho do doutor falar sobre a questão da estrutura da ressocialização, da questão da ordem dos advogados, e nós vimos uma transferência que foi feita agora no Estado, e transferiram algo em torno de 1.200 presos para uma reforma que seria na POG, que era o antigo CEPAI. E a doutora de execução penal, ela até foi, parece que numa reportagem ela disse que não deveria ter ocorrido isso agora, certo? Como que está essa questão, assim, porque a questão nós estamos numa época de pandemia, em que foram suspensos vários direitos dos reclusos, e a alegação é de que não havia uma estrutura para poder dar a eles o mínimo dessa dignidade, questão de visitas, estar também advogados ali, adentrando no complexo, para poder tomar os apontamentos com seus clientes, né, sobre processo, etc. Mas nós vimos agora, de repente, 1.200 reclusos sendo transferidos para várias unidades interiores, até aquele serial killer, ele foi rejeitado. Como que está essa acomodação, essa política? Ela é normal isso? Ela é inconstitucional? Ela está, a questão, ela está dentro da norma da lei de execução penal? Essa questão toda que aconteceu, doutor? Não, realmente não está. O que vem acontecendo, e aqui eu repito, é sempre na contramão do que prevê a lei, a legislação. Na realidade, nós estamos vendo assim, que hoje é vista a população carcerária
como a escória da humanidade. E ali é uma quantidade de pessoas, seres humanos, sendo tratados como animais, como verdadeiros animais. Estão à margem da sociedade, ninguém preocupa com aquela parcela da sociedade, de seres humanos. Então, o que nós vimos realmente foram cenas dantescas, cenas preocupantes. Na contramão da lei, realmente ao arrepio da lei, foram criadas uma série de restrições aos direitos dos advogados e dos presos, propriamente ditos, e paralelamente a isso, e de forma contraditória, é o que o senhor disse, foi feito ali um trabalho gigante no sentido de transferir 1.200 presos, aproximadamente, talvez até mais, de forma equivocada, de forma ilegal. Doutor, nós estamos partindo já para as considerações finais. O doutor fica à vontade, se quiser fazer qualquer reafirmação ou algo que não foi dito. Mas nós estamos encerrando o DM jurídico esse ano e o ano que vem voltaremos com mais novidades, claro. Nós trabalhamos com todos os âmbitos do direito. Uma coisa que eu gostaria de deixar muito claro aqui é porque você só vai entender a dor de uma pessoa se você passar por essa dor. Você só vai entender o que é uma mãe que tem um filho preso se o seu for preso. Você só vai entender o nosso trabalho do judiciário como um todo, e quando eu falo nosso, envolve todos, é uma gama, é juiz, são promotores, são delegados, são policiais. Você só vai entender o dia que você passar por isso. Fora disso, são discursos esdrúxulos, eivados de hipocrisia, né? Porque os advogados, eles existem não para somar com o crime, não para poder defender a criminalidade. Os advogados, eles são partes de um sistema. Se as prerrogativas estão sendo tragadas, o sistema está com câncer. E é pouco tempo para esse câncer afetar todos. Se há um desequilíbrio judiciário, porque na pirâmide keyosiana nós temos juiz, promotor e advogado em pé de igualdade. Isso é justiça. Se estão calando advogados, estão calando a voz do próprio ser humano e estamos regressando à época da barbárie. Aí não é Estado, aí é justicismo, aí é lei de talião, aí seja qualquer outra coisa não civilizada. E quando as pessoas aplaudem determinadas fantasias, ou são mostradas como fantasias fora de um contexto real, elas estão aplaudindo a sua própria ruína e destruição, porque o crime ele precisa ser coibido sim, com medidas, né, com aquilo que está proposto no texto constitucional. Os advogados são essenciais, porque são os advogados que defendem o seu direito quando ele terminar e não tiver mais ninguém para falar por você. Aí é o advogado que entra. E desrespeitar, seja o advogado, seja juiz, seja promotor, seja polícia, qualquer pessoa que compõe esse judiciário, você está desrespeitando, na verdade, o próprio Estado democrático de direito, a própria justiça como um todo. Não é o advogado, ele representa a justiça, né? Assim como o juiz, como o promotor, como todos que são os operadores que trabalham com o direito. Então é com muita satisfação que nós trazemos advogados criminalistas, advogados que atuam em outras áreas também, seja civil, seja comercial, empresarial, porque isso é direito. E o que me preocupa, que eu não posso deixar de reafirmar aqui,
é a liberdade de expressão quando ela está sendo tolhida na sua base mais ínfima. Porque a liberdade de expressão, a liberdade de poder falar, a liberdade de poder debater, argumentar, é ela que nos faz trocar ideias ruins por ideias melhores. Quando isso é abafado, você está tirando o direito da própria sociedade melhorar enquanto sociedade. E ela passa a ser uma sociedade do medo, do pânico, do pavor, da doença. E não é isso que nós queremos. Nós queremos uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana. E é primordial entender que o advogado, ele não é só um mero profissional, ele é muito mais do que isso. E eu faço minhas últimas palavras aqui, deixando claro que o advogado, ele é a sua voz quando ninguém mais te ouvir e você não tiver mais para quem se socorrer. Doutor, um enorme prazer, eu estou à vontade de fazer as últimas considerações. Muito obrigado, doutor Leandro. Doutor Leandro, é com imensa satisfação que eu agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo com o senhor sobre esse tema tão caro e tão importante para a sociedade e para a advocacia. E dizer que o senhor falou tudo. A advocacia, o advogado e a advogada são aqueles que carregam e conduzem a voz que já se calou, ou seja, que já não tem como falar. A advocacia, na verdade, o advogado, ele não defende o criminoso, como o senhor disse, ele não defende o crime, ele não é a favor de crimes. Aliás, ele quer que realmente haja persecução penal, ele quer que realmente haja punição, ele quer que realmente haja aquele escopo da aplicação da punição, qual seja a sua ressocialização. Isso é a vontade do advogado, mas ele quer que isso seja feito dentro da legalidade. Ele quer que isso seja feito segundo balizas previamente estabelecidas, quais sejam aquelas previstas em lei, aquelas previstas em Constituição. Ele não quer chegar perante um tribunal de justiça e ali levar os reclamos de seus clientes, levar ali a voz de seu constituinte e ver que ali não se aplica o que está previsto em lei. Ele quer justamente que a legislação, que foi produto de um estudo, produto de aspiração da sociedade, uma interpretação teleológica, o que é a vontade do legislador quando ele aplicou aquela lei, quando ele produziu aquela lei, ele quer que aquilo seja respeitado. É tão somente isso. Então, ninguém aqui é contra o sistema prisional, contra o sistema penal, contra o sistema judiciário criminal. Não, absolutamente. Nós queremos, a advocacia quer tão somente o respeito à lei, o respeito às normas aplicáveis. Tão somente isso. Respeitada a normatização aplicável, com certeza estará sendo respeitada a sociedade, estará sendo respeitado o direito, os direitos humanos estarão sendo respeitados e princípios caros, direitos fundamentais do ser humano. Com essas considerações, doutor Leandro, eu quero agradecer a oportunidade, me colocar à disposição de Vossa Excelência para estar debatendo sempre a respeito de tema tão caro como esse. E é de louvável a sua iniciativa. Muito obrigado. O DM Jurídico de hoje fica por aqui e o ano que vem voltaremos com muito mais notícias, trazendo o mundo jurídico até você, para que você entenda de forma clara e clárica esse mundo que entra praticamente em todas as esferas sociais. É um enorme prazer e que esse próximo ano seja um ano abençoado a todos nós.